Em 30 segundos a gente já vai estar lá. Boa, aí Então, quando a gente começar a falar, vai cair. Já começou, Olá, pessoal. tá transmitindo, ué. Boa Isso. tarde. Boa Boa tarde, tarde. Olá, pessoal. Tem quantos aí, pedaços? Não sei não tô no chat não. Alguém tá no chat? 22. 22 pessoas? Isso. Vamos esperar, são 4 e 2 aqui no meu computador, vamos esperar dar uns 4 e 5, aí a gente começa? 4 e 10. 4 e 10? Isso. Ok. Vamos esperar, são 4 e 2 aqui no meu computador, vamos esperar dar uns 4 e 5. Tá com eco aqui? Tá com eco. Tem alguém com o vídeo do YouTube aberto aí? O meu tá mudo do YouTube. O meu tá aberto. Nelson, peraí, né? Nós já sabemos, Nelson, por favor, dá um mute no YouTube. Botei um mute. Olha aí, já temos a primeira pergunta do chat. Roberto perguntando se Bessa tá no banheiro. Não, rapaz, que é isso? É a minha salinha, cara. Estou aqui na minha salinha na universidade, porque ela vai passar por algumas reformas ainda. Mas parece mesmo, né? Agora que eu vi. É por causa do azulejo aí atrás. O azulejo ainda tem uma torneirinha, não sei o que é aquilo ali lá em cima. Era uma copa, né? Antes de ser disponibilizada, e aí... Mas o que importa é o conteúdo que sai daqui de dentro, né? Agora. Ó, o Max já tá aí, ó, assistindo. Olha aí. Que legal. Passa o link do YouTube, Perazzo. O link do YouTube. Isso. Vou abrir aqui também. Só para ver o que é que o povo tá falando. Olha, não precisa não. Eu preciso esquecer daqui do lado de comments. Rainê. Maria Eduarda. O pessoal tá participando, né? Pedro Emerson. Não sei se é Wesley. Vocês estão sabendo que vai haver um evento na próxima semana aqui, que é um desafio, um startup Cariri. Vai ser ali no dia 22 a 26 de junho, salvo engano. É um evento que é organizado ali pelo ecossistema, o Cariri Valley, pelo Sebrae e algumas outras instituições, não estou lembrado qual agora. Depois eu vou até ver se eu passo um link aí, se o Rafael coloca no ar, sobre o desafio mais à frente. É basicamente um desafio de startups, né? Para poder as pessoas criarem lá as suas startups para soluções nesses tempos difíceis, né, que a gente está vivendo aí. Para quem está nos assistindo aí, vamos começar daqui a pouquinho, viu? 16h10. 16h10 a gente começa, gente. Exato. Já tem 30 assistindo, né?
A gente aí chegando. O Perazzo com o óculos icônico dele, né? Já tá fazendo história esse óculos. Agora que eu percebi. Nada de luz azul. Aqui no chat tem um pessoal legal aí, né? Assim, ó, Eri Lúcia. Bem-vindo, né, Eri Lúcia? Se você puder colocar o link aí do desafio depois, do Startup Cariri, eu agradeço. Eu tô sem ele aqui no momento. Link não funciona, Bessa. O YouTube bloqueia. No chat. Poxa, tu coloca assim. Colocar na tela, não? É porque eu não localizei aqui. O link. Ah, mas sim, na internet. Sim, Perazzo. Então, esse óculos, sempre que tu vai usar o computador, tu usa ele. Sempre. Pra usar as luzes, é isso? Isso, é. Aí eu volto, ó, desde de manhã cedo, chego em casa, tiro o filtro, minha visão tá inteira, né? Com certeza. Mas tem umas aplicações que permitem no computador tu botar o filtro, né? Eu não sei como é que funciona. Tu usa Linux ou Windows? Linux. Pois tem. Na última versão do Ubuntu já vem, é o Night, deixa eu te dizer. Que ele coloca, tu bota, aí tu pode dizer se tu quer todo o tempo com a luz azul, ou se tu quer a quantidade, o nível, tu escolhe. eu vou ver isso aí mesmo. Esse já é o 20, Camila? Ou é o 18? É o último, eu fiz a última vez 20, o upgrade foi. Vou fazer ainda. Ó, 4h10, então. Pode começar, então, né? Vamos iniciar. Começar. Vou só tirar o pessoal aqui, ó. Então, pessoal, boa tarde. Aí, o pessoal que está assistindo, os alunos, alguns professores aí também aí no chat. A gente vai começar aqui mais um comum, nosso terceiro comum, para ser mais preciso. Né? Para lembrar o pessoal que toda quinta a gente está fazendo esses web eventos. Né? Então, o comum de hoje vai ser para apresentar mais as áreas de computação para vocês. Eu acho que no nosso primeiro comum, a gente falou um pouco sobre as áreas, mas foi tão rapidinho que eu acho que não deu nem para ficar o gostinho, né? Então, a gente decidiu fazer um comum só sobre isso, só para apresentar, claro que não todas as áreas da ciência da computação, porque, obviamente, são muitas, mas para apresentar algumas áreas-chave aí dessa ciência. Né? E aí a gente vai ter apresentações do Thiago Bessa, todo mundo que vocês viram aqui, né? Thiago Bessa, Paola, Camila e Perazzo, Nelson e minha. Tá? Cada um vai falar sobre uma área específica, né, da ciência da computação, tá bom? Cada apresentação vai ser mais ou menos ali uns 10 minutos e se vocês puderem, escrevam as perguntas de vocês durante a apresentação, que ao finalizar a apresentação, né, quem está apresentando vai ver essas perguntas e vai responder para vocês, tá bom? Então, as perguntas que vocês tiverem, por favor, escrevam ao longo da apresentação de quem estiver apresentando, que ao final ele vai ler e vai responder essas perguntas. Tá? Então, para começar, a gente vai iniciar com o professor Thiago Bessa. Pronto, obrigado, Marcelão, pela introdução, pela apresentação.
Então vamos lá, né? Eu sou o professor Thiago Bessa, como o Marcelão disse, eu vou apresentar um pouco sobre um setor de estudos do qual eu atuo aqui no curso de Ciência da Computação e da Engenharia Civil e Engenharia de Materiais, que é um setor de estudos chamado Programação de Computadores. Tentar fazer aqui um apanhado geral para falar sobre o que é programação de computadores, mais ou menos como começou e o que a gente tem hoje disponível, né? Tentar não ser assim tão maçante, tão chato, tá fazendo uma coisa mais direta, para que a gente possa, né, bater esse papo e adquirir esse conhecimento e trocar conhecimentos também, né? Então, como o Marcelon disse, quem tiver observações, quem tiver comentários, por favor, coloca aí no chat, que aí a gente vai organizando, vai comentando, e vamos aprendendo juntos, né? Que é o que importa. Então vamos lá, né? O que seria aí a programação de... sim, né? É uma apresentação minha, tá? Quem quiser entrar em contato comigo depois, por favor, fique à vontade. Esse é o meu e-mail da universidade, né? Thiago, com th.bessa@ufca.edu.br, tá? Tem vários Thiagos aqui na universidade, então, para que chegue certinho para mim, anota aí. Então vamos lá, para falar um pouco sobre programação de computadores, eu vou voltar só um pouquinho no tempo para a gente entender o que a gente tem hoje nas mãos, o que a gente tem hoje disponível para trabalhar nesse universo, tá? Então vamos lá. O tempinho que eu voltei no tempo foi só ali uns 2.400 anos antes de Cristo, né, num equipamento chamado ábaco mesopotâmico, que era um equipamento mais rudimentar. Eles eram utilizados para fazer cálculos. Enfim, o ábaco ainda é um instrumento muito utilizado hoje, mas que também está ali na base da ciência da computação, da matemática, da lógica, né? Quem também está nessa base, né, que sustenta essa nossa ciência, também está Euclides, o matemático Euclides, que deu fundamentação aos trabalhos de outros matemáticos que vieram a seguir. E, por fim, também ali na base, nós temos também um pouco de Aristóteles e a sua lógica, né, a lógica com raciocínio dedutivo, indutivo, a lógica aristotélica que trabalha ali com as preposições, com as premissas, aquela questão dos silogismos, né? Tudo isso está ali na base da ciência da computação, né? Então, esses trabalhos, né, além de outros, deram bases a outros cientistas, a outros estudiosos durante o tempo, e foram criando, foram inventando, foram modificando, aplicando teorias, aplicando conceitos e levando a uma evolução. Uma grande evolução no marco da programação de computadores é a máquina analítica de Charles Babbage, que era eu vou chamar de computador, né, mas não chega a ser um computador, é uma máquina, mas que seria lá o tataravô dos computadores que a gente tem hoje nas mãos, mas era uma máquina totalmente mecânica, né, não tinha energia elétrica nessa época, mas era uma máquina que ela recebia dados, processava esses dados e entregava esses dados num dispositivo de saída, né, no caso eram as placas de gesso, de madeira, salvo engano, que entregava esses dados processados, né. Essa máquina, infelizmente, ela não chegou a ser finalizada pelo Charles Babbage, mas ela depois foi construída, e hoje você encontra uma réplica dela no museu, em Londres, é um museu de ciência natural, salvo engano, mas está lá uma réplica dessa máquina e algumas peças da máquina original. E essa senhora mais acima é uma matemática chamada Ada Lovelace, que ela trabalhou junto com Babbage nessa máquina analítica, e Ada, ela é considerada, né, a primeira programadora, né, da história da humanidade, porque ela fez algumas anotações, junto com Babbage nesse estudo da construção desta máquina, e o trabalho de Ada, ela foi, nessas anotações, ela criou alguns elementos que até hoje nós utilizamos na ciência da computação, né, na programação de computadores, como a subrotina, por exemplo. Então, ela é considerada uma peça fundamental também na evolução da programação de computadores e da ciência da computação, do que nós temos hoje disponível, né? Uma outra figura muito importante, que esse aí já é mais conhecido e todo mundo conhece, é Alan Turing, né?
Alan Turing é uma mente brilhante, né? Foi uma mente brilhante. O trabalho dele ainda está influenciando o nosso dia de hoje, né? Ali está um pouco do currículo dele, matemático, lógico. Trabalhou muito na parte da criptoanálise, né? O Alan Turing, ele trabalhou tentando decifrar o código nazi, né? Na época da Segunda Guerra. Uma máquina já eletromecânica. E muito do estudo dele ainda é aplicado hoje, muito aplicado hoje, principalmente na questão de machine learning e a inteligência artificial. Então, assim, para falar um pouco de programação de computadores, né, se a gente for ver, a gente trabalha também com muito de inovação, desde lá daquele ábaco mesopotâmico até passar por Babbage e a máquina de Turing, né, nós passamos muito por um processo de inovação. Eu vou falar um pouquinho sobre inovação, que a inovação ela pode ser de 3 tipos, né? Ela pode ser incremental, ela pode ser radical e pode ser disruptiva, tá? A inovação radical é aquela que muda completamente a relação que você tem com aquele meio, né? No caso aí como que você escuta música, né? Mudou radicalmente durante esse tempo. A incremental não, a incremental é aquela que aos poucos, né, você vai incrementando novas soluções para aquele objeto. E a disruptiva, a inovação disruptiva é aquela que muda completamente, que cria um novo cenário, né, de uso, de relação com o meio, né, de relação com as pessoas. Então, muito do que a gente tem hoje passou por essas inovações, né? Muitas delas são apenas um redesenho daquilo que a gente já tinha, né? Utilizou-se a computação, utilizou-se a ciência da computação, a programação, e nós nos relacionamos de uma maneira diferente com esses objetos, com esse meio, com essas pessoas. Então, assim, há aplicações da programação de computadores e da ciência da computação nas mais diversas áreas, né? Desde programas de computador, como os que nós conhecemos lá, para edição de textos, planilhas eletrônicas, apresentações, transmissões ao vivo, né? A jogos, a aplicativo de celular, sistemas web, a parte de automação, né? A internet das coisas, a programação muito utilizada na medicina, gestão, na educação, principalmente, né? Existe um movimento mundial de inserção dos conceitos de programação de computação, de pensamento computacional, desde o ensino básico, né? Desde o ensino fundamental nas escolas, para que as crianças desenvolvam, né? Nós possamos desenvolver o que chama de pensamento computacional, né? Pensamento raciocínio lógico computacional, que está sendo considerado, né? Uma das, também conhecida como soft skills de agora, né? Para se programar no computador, existem algumas formas de se programar, tá bom? Eu não vou entrar, claro, detalhadamente em cada forma de se programar, só, né, conceituar que existem esses paradigmas de programação, que os paradigmas de programação são basicamente um conjunto de características, né, que juntas definem como que aquela linguagem opera e resolve problemas. Um programador de computador, ele é uma pessoa que vai resolver problemas, né? Você vai receber problemas todo dia e vai ter que usar o pensamento computacional para resolver aqueles problemas, né? E pensamento computacional, se possui 4 fases, né? O pensamento computacional, ele começa com uma parte da abstração, você abstrair daquele problema, entender aquele problema, né? Decompor aquele problema em partes menores para lhe ajudar a resolver o problema do todo, né? Reconhecer alguns padrões que você vai ter naquele problema e aí desenhar o seu algoritmo para poder, enfim, avançar na codificação da solução computacional daquele problema, né? E aí, o que seria um algoritmo, né? Assim, nas primeiras aulas que nós passamos na ciência da computação, nos cursos de TI, o que são os algoritmos, né? Algoritmos nada mais são do que instruções, né? É uma lista de instruções que você passa para o computador para que ele possa resolver aquele seu problema, né? E os algoritmos podem ser de várias formas. Você vai escrever uma lista mesmo na sua língua português, pode utilizar um fluxograma, pode utilizar uma linguagem algorítmica que nós chamamos, que é essa mais abaixo aí. Enfim, o algoritmo é a fase ali final do pensamento computacional em que você vai transformar a sua solução computacional daquele problema, a solução daquele seu problema, utilizando uma linguagem de programação, né? Então, tudo isso faz parte da programação de computadores. Muita gente pensa
Programação de computadores é só a gente entender uma linguagem de programação, quer seja ela C, C Sharp, JavaScript, Java, R, Python e por aí vai. Mas não é muito bem só assim, não é só estudar a linguagem de programação, não é só estudar o que aquela linguagem faz, né? A gente tem toda uma parte aí conceitual antes de estudo, de análise, até chegar na linguagem de programação em si, e na construção e da solução do problema, tá? Vou falar um pouquinho agora só de umas aplicações específicas da programação de computadores, que não são muito usuais, mas que é onde eu estou me debruçando um pouco mais nesses últimos tempos, tá? Que é a programação de computadores num universo chamado de desenho auxiliado por computador, né? Computer Aided Design, que basicamente é utilizado em cursos, em usuários de softwares do tipo CAD, e ele é utilizado mais em cursos de arquitetura, de engenharias, de design, tá? Então a gente utiliza a computação, a ciência, a programação de computadores para fazer formas paramétricas, desenhos algorítmicos, né? E esses desenhos, né, eles passam por aquele processo, né, de decomposição do problema, de abstração, até chegar numa linguagem de programação, numa renderização daquela imagem tridimensional que você desenvolveu, até a fabricação digital, com a impressão 3D e por aí vai, tá? Outras duas áreas que eu comecei a ler recentemente, chama-se de Creative Coding, né? Tem até 2 sites que falam um pouco disso, que eu estou visitando muito, são os encontrosdigitais.com.br e um site de um nova-iorquino chamado Jenny Kogan. Ele trabalha com, ele chama de programadores artistas programadores, assim. Utiliza a programação de computadores para fazer imagens, música, fazer som, videomappings, enfim, toda uma parte mais artística da programação de computadores. E a outra parte que eu estou começando a me interessar é pela programação por objetos tangíveis, né? Você programar um braço robótico, programar um drone, né? Programar um robô para executar uma tarefa, tá bom? Então, assim, eu espero não ter sido muito rápido, nem muito cansativo, assim, também para vocês, mas quem quiser me encontrar, falar um pouco mais sobre essas áreas, sobre programação, né? Ou quem quiser apenas mandar uma mensagem para falar sobre qualquer coisa aí, estamos aí, né, aqui na região do Cariri. Esses aí são os grupos em que eu estou envolvido, em que eu abraço a causa, né, que é o do Cariri Valley, que é o nosso ecossistema de inovação aqui da região, né, o CRI, o Centro Regional de Inovação e Empreendedorismo, que nós estamos recolocando aí no mercado, reposicionando, para que o CRI possa trazer bons frutos na inovação e no empreendedorismo aqui da região, tá? O CODE, que é o Laboratório de Computação e Design, o que eu faço parte aqui na universidade, que nós trabalhamos nessa parte aí da programação 3D, na computação e impressão de objetos 3D, enfim, quem quiser chegar perto, discutir sobre esses assuntos aí de programação de computadores, programação arte, enfim, é só aparecer que será muito bem-vindo, tá bom? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que estão as mensagens, porque fico aqui conectado e acabo sem ver as perguntas. E aí, Marcelão, tem alguma... Também estou olhando aqui, não tem pergunta não, acredito. Não estou vendo nenhuma. Pessoal, perguntas. Alguém tem? A Paola foi completando algumas coisas, exatamente. Tá no Museu da Ciência, né? Eu achei que fosse o Museu da Ciência Natural, Museu da Ciência em Londres, isso. Eu só sabia que estava por ali, falou um pouco sobre a Ada Lovelace, né? Que fez o primeiro programa, exatamente. Que bom. Mulheres são isso mesmo, Camila. A gente tem que dar mais valores às mulheres em tudo, né? Mas na programação a gente tem que abrir cada vez mais esse espaço, porque... Na área da computação como... Sendo bem sincero e honesto, trabalhar com mulheres na programação, na área da computação é muito bom, porque é sempre tudo bem organizado, são muito bem focadas e consegue, né, avançar. Obrigado, meu amigo Yuri, pela
pela participação aí também, né? Seja bem-vindo, né? Vamos lá, vamos junto. Obrigado aí, Marcelão. Valeu, Bessa. Então, pessoal, essa foi a apresentação do professor Thiago Bessa, né? Em seguida, quem vai apresentar é a professora Paola, da área de engenharia de software. Então, professora Paola. Olá, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Paola. Essa aqui é a Paçoca. Ela não vai me ajudar na apresentação de hoje, né? Ela só vai ficar aqui para ser linda, né? Porque é a cachorrinha. E vamos lá falar um pouquinho sobre engenharia de software, certo? Que é a minha área de especialidade. Quem quiser também entrar em contato comigo, né? Estou deixando aí meu e-mail e o meu Twitter. Bom, vamos lá. Então, de acordo com o dicionário, né? Engenharia, ela é um conjunto de técnicas e métodos para aplicar o conhecimento técnico e científico na planificação, criação e manutenção de estruturas, máquinas e sistemas para benefício do ser humano. Né? Então, aí, a engenharia, a gente já está acostumado com esse conceito de muito tempo, né? Muito antigo. Mas o que a gente vai ver aqui, a engenharia de software, né? É trazer esse conceito para dentro do desenvolvimento de sistemas. Né? Então, a engenharia de software, ela vai construir teorias, métodos, processos, ferramentas, modelo de ciclo de vida, enfim, tudo o que for necessário para melhorar o desenvolvimento de software. Então, vocês podem ver que ela é uma área meio, né? Ela trabalha para melhorar o trabalho da gente, que é desenvolvedor de software, né? Essa foto aí do lado, né, é a Margaret Hamilton. Olha aí, a gente falou, o Tiago falou da Ada, né, uma mulher que foi importante na história da computação, e aí eu estou trazendo outra mulher que foi muito importante, né? Essa singela pilha de livros, né, que tem do lado dela, é nada mais, nada menos do que o sistema, o software que rodou no Apollo 11. Né? Então, ela era a responsável pela equipe que fez o software do foguete que pousou na Lua, né? E se vocês procurarem depois no Google, tem uma história muito interessante dela, né? E eu coloquei a foto dela porque dizem que ela foi uma das primeiras pessoas a cunhar esse termo, né? A usar esse termo de engenharia de software. E aí, né, puxando um pouco o gancho da apresentação do professor Tiago, vocês podem estar se pensando, mas desenvolvimento de software não é só programar? Então, a gente escolhe lá a tecnologia que a gente quer utilizar, né, a linguagem de programação, com os recursos que ela tem, e coloca as caras e vai programar, né? Então, muito do desenvolvimento de software é a programação, né? Diria que é a atividade principal. Mas não é só programar, né? A não ser que você queira fazer um programa de qualquer jeito. Se você quiser fazer um programa com qualidade, ele vai ter outras etapas além da programação, né? Além disso, né, com a evolução, geralmente acontece muito de você começar um software que é uma solução pequena, mas que ela vai evoluindo, né? Então, você conserta um bug, ou então adiciona uma nova funcionalidade, cria uma versão para um novo cliente, e esse seu software ele vai criando, né? Ele vai crescendo. E aí, com esse crescimento, ele se torna muito complexo. Né? Então, imagina uma ferramenta que é utilizada como o Facebook, que é utilizada aí por pessoas ao redor do mundo todo, né? Então, imagina você, como desenvolvedor de software, vai trabalhar com esse tipo de complexidade, né? Então, várias questões começam a surgir. Por exemplo, qual é a versão do software que possui a funcionalidade X? Qual é a versão que está rodando no cliente Z? O sistema em produção no cliente parou. Meu produto é seguro o suficiente? Quer dizer, será que eu dou para os meus clientes algum nível de segurança de que não vai vazar cartão de crédito, não vai vazar dados pessoais, né? Isso tudo é muito importante para a imagem da empresa, né? Imagina uma empresa aí que tem um problema com vazamento de dados, o prejuízo que ela não vai ter, né? Para ela conseguir recuperar a imagem dela no mercado. Então, como é que eu consigo garantir algum nível de segurança? Segurança e robustez, né? Quem nunca teve aqui uma dor de cabeça com um sistema que na hora, num momento crítico, né, que você precisou daquele sistema, ele deixou você na mão, né? Ele quebrou, ele crashou, enfim. Então, aí é para responder, ajudar a gente no processo de responder essas perguntas. Espera aí, Paçoquinha.
vou botar ela aqui no chão. É o processo de responder essas perguntas, né, que a engenharia de software ela está prestando suporte para os desenvolvedores. Então, com todos esses problemas aqui que eu citei, né, a gente pode trazer esse meme. Então, programação não é estressante. Um jovem de 22 anos, né, que trabalha numa empresa, e é isso mesmo, certo, gente? Quando a gente trabalha com um processo que não tem muita qualidade, a gente vai envelhecer e vai ficar com o cabelo branco rapidinho, né? Porque é um tal de hora extra, e trabalha no final de semana, e vira noite, e leva, e não cumpre deadline, e não cumpre orçamento, enfim. Não querendo desestimular vocês, né? Mas esse processo pode se tornar facilmente caótico, né? E tanto é que projetos de software, eles tendem mais a falhar do que a terem sucesso, certo? Eu trouxe aqui uma tabela de um relatório chamado Chaos Database, né? Então, de 5 em 5 anos, eles mostram aí alguns resultados. Esse resultado foi até o ano de 2015, e aí o que tem aqui na tabela, em verde, né, successful, é a quantidade de projetos, a porcentagem de projetos que foram entregues de acordo com o orçamento e prazo, né? Então, aí, 1/3 dos projetos foram entregues de acordo com orçamento e prazo. O que está aqui em amarelo, o challenged, são aqueles que foram entregues, mas estouraram o orçamento, ou seja, custou mais do que o previsto originalmente, ou levou mais tempo, né, estourou aí prazos de entrega, ou então não foi entregue com todas as funcionalidades que ele deveria ter, que é a maioria, né? Então, vocês veem aí que a maioria, mais de 50% dos projetos, eles têm desafios, né? Eles sofrem com prazos e orçamento, esse tipo de coisa, né? E o restante aí, 19%, é o caos total, certo? O projeto deu tão errado que ele falhou, ele não foi entregue. E aí a engenharia de software, ela tenta organizar esse processo caótico que é o desenvolvimento de software, né? Então, a engenharia de software, ela promove mecanismos de suporte para que o desenvolvimento de software seja eficiente com relação ao seu uso. E o que é que quer dizer eficiente nesse sentido, né? A gente quer trazer a eficiência no sentido de ter um desenvolvimento produtivo, entregando um produto de qualidade, certo? Então, assim, o desenvolvimento produtivo é que os desenvolvedores eles consigam trabalhar num ritmo saudável, né? Trabalhar 8 horas por dia, que não precise vir à noite, que não precise entrar pelo final de semana e perder os cabelos, né? E, mesmo assim, eles consigam entregar um produto de qualidade, um produto dentro do prazo, com as funcionalidades contratadas, e não posso dizer que sem erros, né? Porque a gente não garante que um software ele não tem erros, mas, pelo menos, com uma usabilidade não tão comprometida, digamos assim, né? Poucos erros, ou erros que são imperceptíveis, né? E aí, a engenharia de software, ela é como se fosse um guarda-chuva, certo? E ela abrange várias partes do ciclo de vida do desenvolvimento de software, né? Então, cada uma dessas partes que eu coloquei aqui, ela vai ser uma área da engenharia de software que você pode se especializar. Então, no mercado de trabalho, um cargo para engenheiro de software, ele é muito flexível. Você pode tanto ser um generalista, ou seja, saber um pouquinho de cada uma dessas áreas, ou você pode ser um especialista, você pode ser um arquiteto de software, você pode ser um engenheiro de testes, você pode ser só desenvolvedor, você pode ser da equipe de DevOps, né? Então, aí cada uma dessas partes faz parte do ciclo de desenvolvimento de software. Então, tudo começa nos requisitos, né? Então, você vai saber o que é que aquele software vai fazer e o que ele não vai fazer, né? Você vai construir o software, você vai fazer testes. Então, aí, por exemplo, testes é uma área em que você tem pano para manga para pesquisa, né? Todas essas áreas, na verdade, né? Que existem aí uma gama infinita mas uma gama bastante extensa, né, de tipos de teste que você pode fazer.
Gerência de configuração, também conhecido hoje, né, está muito em voga o termo DevOps, que é Developer Operations, que é como você vai fazer para aquela funcionalidade que o desenvolvedor acabou de implementar chegar no software do cliente. Então, imagina todo o caminho que aquele pedacinho de código leva do tempo que o desenvolvedor termina de fazer, né, na máquina dele, até chegar, por exemplo, uma funcionalidade do Facebook, né, até chegar no seu telefone. Né? Então, esse é um processo de gerência de configuração que, quanto mais automatizado, melhor. Né? Então, você utiliza um sistema de controle de versão, e aí, quando você dá o commit para esse sistema de controle, você roda testes automatizados. Os testes passando, você pode já ir para um aplicativo de entrega contínua, e assim vai, né? Várias etapas até o usuário perceber aquele novo comportamento no aplicativo dele. Né? Então, quando você eu já falei, você vai trabalhar com engenharia de software, você pode ser um generalista, você pode ser um especialista. Você também pode trabalhar em partes diferentes do sistema. Né? Você pode ser um desenvolvedor back-end, que é aquele que é mais ligado aos algoritmos, né? A lógica do servidor, as regras do negócio, o banco de dados, etc. Ou você pode ser um desenvolvedor de front-end, que está mais ligado com a entrega, né, o que é que o cliente vai ver do outro lado, né, ou no celular dele, ou então no navegador da internet. Você pode ser um gerente de software, né, e você pode ser também um desenvolvedor full stack, que é aquele que faz tudo, né, você mexe tanto em banco, como também vai desenvolver a lógica de negócios, como também vai mexer na interface, né? Então, você pode saber aí de um pouquinho, ou então você pode ser especialista em uma área só, né? Tem para todos os gostos. Com relação a salário, né? Um engenheiro de software, nos Estados Unidos, aqui no Brasil varia muito de região, né? Porque geralmente os salários que são praticados no Sul e no Sudeste são melhores do que aqui no Nordeste, né? Mas nos Estados Unidos, um engenheiro de software em início de carreira, né? Ele pode ganhar $60 mil por ano. Então, um bom salário, né? Dá para você viver decentemente, né? E aí tem toda uma carreira que você pode seguir, né? Então, eu coloquei esse slide aqui, né, para a gente ver toda a amplitude que a engenharia de software dá, né, e todos esses processos, todas essas ferramentas, técnicas, modelos, etc., né, eles, como consequência, né, eles vão trazer mais competitividade para as empresas, que elas vão conseguir entregar melhor, entregar a tempo e dentro de um orçamento, né, e os produtos finais também vão ser melhores. Então, os softwares eles vão ter uma garantia de que vai funcionar melhor, né? A gente está pensando aí na qualidade do produto final e também custos menores a longo prazo, né? Às vezes a gente pensa que para criar uma estratégia de DevOps ou um processo de requisitos, a gente vai ter aí um custo associado, mas a gente tem que pensar que a longo prazo isso vai trazer muito mais produtividade para os desenvolvedores e também uma melhora nos produtos, né? Então, a longo prazo, a gente vai ter custos menores. Ok, pessoal? Então, acho que era isso. Dar uma passada bem rápida aqui nesses conceitos, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Paula, tem uma pergunta do Khaled. Ele pergunta o que são as regras de negócio exatamente? Eu já ouvi muito falar. Bom, regra de negócio é como funciona um domínio, né? Então, por exemplo, transação de banco, né? Então, eu vou fazer um saque, um exemplo bem simples, né? Eu vou fazer um método para fazer um saque num caixa eletrônico, né? Então, uma regra de negócio básica eu só consigo sacar o que eu tenho em saldo de conta corrente, né? Então, se eu quero sacar R$500 e eu só tenho R$200 de saldo, ele não vai deixar eu fazer esse saque, né? Então, isso é um exemplo de uma regra de negócio, né? Como é que aquele negócio funciona. Ok. Uma pergunta também do Matheus I.
Perdão. Para ser engenheiro, precisa de outra formação ou já basta de ciência da computação? Para ser engenheiro de software, acredito, né? Sim, eu acredito que sim. Sim, ciência da computação basta, porque não é uma engenharia exatamente como a gente conhece, né? Que você precisa ter um CREA, acho que foi isso que ele que ele se referiu. Talvez, é verdade. Engenharia de software, ele é um termo menos formal, né? Ele é só um termo de que a gente está tentando trazer métodos para dentro do desenvolvimento de software. Ok. Gente, tem mais alguma pergunta? Algo que vocês querem perguntar à professora Paola sobre o que ela apresentou, sobre a área de engenharia de software de um modo geral? Sobre Paçoca também? Sobre a Paçoca, a participação especial aí da Paçoca. Então, não? Mais ninguém? Bom, ok, então. Então, obrigado, professora Paola. Obrigada. Pela apresentação. E então a gente conclui a apresentação da professora Paola e a gente vai então para a apresentação do professor Nelson sobre ciência dos dados. Então, professor Nelson. Opa, tudo bom? Boa tarde. Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela. Aí vocês falam se estiver aparecendo. Tá dando para ver aqui a apresentação? Bom, eu sou o professor Nelson, certo? Da UFCA. Eu tenho uma linha de pesquisa na área de clustering, certo? Que um pouco que se encaixa nessa área de ciência dos dados e eu acabei ficando responsável de dar uma visão geral para os alunos, né? De ciência dos dados. Para mim, principalmente o intuito dos alunos que estão entrando, né? No curso e teve essa parada brusca do semestre, né? E é interessante que eles conheçam cada uma das áreas, né? Programação de computadores, engenharia de software, ciência dos dados. O meu e-mail é esse que está em contato, que está aqui na tela, certo? nelson.santos@fca.edu.br, caso alguém queira entrar em contato. Temos outro professor também que trabalha nessa área, que é o professor Roberto, certo? Ele também é muito bom e ele vai poder também orientar vocês qualquer coisa. Bom, eu vou ser bem sucinto aqui, né? Eu basicamente quero dar uma visão geral de ciência dos dados, tentando explicar o que é para o leigo, né? Apesar que provavelmente as pessoas já saibam, é uma área que está muito atual no momento, né? Eu vou falar mais ou menos do perfil da pessoa que quer seguir essa área de ciência dos dados e tentar falar um pouquinho do mercado de trabalho bem pontualmente, certo? Bom, vamos lá para a visão geral. O que é ciência dos dados, né? Ciência dos dados, basicamente, é uma área voltada ao estudo e análise de dados com o objetivo de extrair algum tipo de informação, certo? E, basicamente, a extração dessa informação ela vai ser muito importante para a tomada de decisões de diversos setores, seja de empresas, universidades, ou pessoas querendo tentar entender um pouco melhor a realidade ao redor delas, certo? Essa área ganhou muito destaque nos últimos anos, principalmente com o surgimento de grandes bases de dados. Por exemplo, muitas pessoas passaram a acessar redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, certo? Compartilhar textos, informações, e esses dados vão se acumulando, certo? A mesma coisa aconteceu com empresas. Empresas têm clientes que são cadastrados nos sistemas de informação delas, né? E elas podem usar essa informação dos clientes para tentar criar produtos que possam servir melhor a esse cliente, né? E por conta disso, de ser basicamente extrair dados para tomada de decisão, para entender a realidade, a área de ciência dos dados, ela pode ser usada em diversas situações e com diferentes finalidades. Vão ter muitos tipos de aplicação, certo? Aqui são alguns exemplos de aplicações. Por exemplo, propaganda digital, né? Uma empresa que vai ter um perfil melhor ali de consumo dos clientes dela, ela pode pensar qual seria uma propaganda ideal para aquele nicho de mercado, né? A gente vai ter sistemas de recomendação que são muito comuns em Netflix, Facebook, LinkedIn, né? Eu não sei se provavelmente vocês sabem, né? Mas quando a gente está ali vendo, a gente está acessando Netflix, ele vai lá e fala,
provavelmente você tem aí um 80% de chance de gostar desse filme, né? Vai ter uma porcentagem lá de como você poderia gostar de um filme ou não. Ele estaria lhe recomendando esse filme, né? E ele faz essa recomendação, né, com base nos filmes que você assistiu, com base nos filmes que você gostou, que não gostou, e com base também, provavelmente, de outros usuários, né, que estão acessando e pode ter, talvez, gostos parecidos com o seu. A mesma estratégia acontece com o Facebook, quando ele vai sugerir amizades novas, e com o LinkedIn, quando ele vai sugerir novas relações de trabalho, né. Também é possível aplicar isso em reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, né, que pode ser útil para sistemas de segurança. Temos aplicações em tradução de idiomas, certo? Que o Google Translate faz. Podemos aplicar em sistemas financeiros. Algo comum, tem alguma empresa que vai fornecer crédito para alguém, né? E como saber se ela deve fornecer crédito ou não? É um cliente confiável, é um cliente que pode não pagar o empréstimo, né? Dá para fazer esse sistema também, com ciência dos dados, analisando aí o perfil dessas pessoas. Ainda no sistema financeiro, algo que é muito interessante, né? Bancos vão ter registrados as transações que são feitas, né? E essas transações vão seguir um certo comportamento, geralmente. Aí uma aplicação interessante é a questão de tentar detectar uma transação fraudulenta, né? Ou seja, tentar identificar uma transação que não faz parte desse conjunto normal de transações. O nome particular disso é detecção de outlier, né? Que é uma das aplicações nesse de detecção de fraudes. Temos busca em internet também, né? Por exemplo, quando a gente faz uma busca na internet, por trás vai ter um algoritmo aí de aprendizagem de máquina que está no guarda-chuva de ciência dos dados, né? Para tentar agrupar um conjunto de sites que vai retornar um conjunto de sites mais ideal para a busca que foi realizada, né? Ou seja, tudo isso, todos esses tipos de aplicações envolvem ciência dos dados, aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina, né? Certo? Ou seja, é algo que é muito interessante, tem muita aplicabilidade, né? Mas qual seria o perfil, certo? De quem quer seguir essa linha, né? De ciência dos dados. Bom, uma imagem que é muito utilizada na internet é essa daqui, que a gente vai ter aqui, ciência da computação, matemática e estatística, e a especialização aqui de algum domínio, certo? O cientista de dados ele vai ter que estar familiarizado, tanto com computação, programação de computadores, matemática e estatística, e essa especialização científica que seria o domínio de aplicação, certo? Vou pegar esse exemplo aqui do software tradicional, para aproveitar o enganchamento aqui do professor Thiago Bessa e da Paola, né? Quando o cientista da computação ele está aqui querendo fazer algum software para algum domínio, vamos supor uma agência de advogados, uma empresa de direito, né? Eles estão querendo algum software, né? Quando o desenvolvedor ou analista de sistemas ou engenheiro de software ele vai desenvolver aqui para essa empresa, né? Ele tem que conhecer um pouco do domínio, um pouco do tema desse domínio, para ele desenvolver um software que vai atender a demanda dessa empresa, né? Por outro lado, quando um matemático ou um estatístico ele vai fazer uma pesquisa tradicional sobre algum assunto, né? Ele vai ter que coletar dados desse assunto, vai ter que se informar a respeito dele, e daí surge a nossa pesquisa aqui tradicional, certo? Que a gente tem, normalmente, até na própria UFCA, no meio acadêmico, né? E quando nós temos aqui essa interseção de ciência da computação com matemática e estatística, né? A gente tem essa interseção aqui dos algoritmos de aprendizado de máquina. A gente tem essa seção de aprendizado de máquina, que basicamente são algoritmos que vão ajudar em diversas tarefas, certo? E esses algoritmos têm uma base matemática e estatística muito forte. Basicamente, eles nasceram daí, né? E, particularmente, eles são bastante estudados também na inteligência artificial. Tem uma área de aprendizado de máquina, né? Que aqui vai entrar os algoritmos de classificação, algoritmos de agrupamento, né? Algoritmos de aprendizado por reforço, certo? Que eles vão ajudar a detectar padrões em dados, vão ajudar a classificar dados e assim por diante, né? Aí, juntando tudo isso, aí a gente tem a questão da ciência dos dados, certo? Ok, nesse outro slide, eu vou dar um pouco de ênfase aqui na estatística, porque mesmo quando a gente vai fazer uma análise muito aprofundada, utilizando algoritmos de clustering ou de classificação, né, já dá para se ter um insight muito grande de dados com
aplicação comuns de estatísticas. Por exemplo, é interessante o aluno, né, que busca seguir isso, é interessante ele buscar entender os conceitos de estatística, tentar saber aí o que é um histograma, um gráfico de barra, diagrama de caixa, média, mediana, moda, saber o que é um teste de hipótese, é muito importante para saber tirar conclusões e relações, é importante ele saber o que é uma distribuição, certo? Ele tem que estar alinhado com esse perfil, certo? Aqui é na questão de conhecimento, né, mas em questão de personalidade, eu diria que um cientista de dados, uma pessoa que seja curiosa, que queira entender o que está acontecendo ao redor dele ou na empresa, uma pessoa que tem esse perfil, ele vai se aliar bem, né, a essa área de ciência dos dados, basicamente. Bom, estou sendo bem simples mesmo. Vamos falar aqui um pouquinho do mercado de trabalho, certo? O mercado de trabalho, eu dei uma olhada em alguns sites, mas de uma maneira bem superficial, não me aprofundei muito, certo? Mas de acordo com alguns sites, que é salário.com, glassdoor.com.br, vagas.com.br, né? Esses sites têm reportando que o mercado de trabalho está em alta, de cientistas dos dados, certo? Cada site, ele reporta uma média salarial um pouco diferente, mas, em média, tirando no Brasil, né? Porque, como a Paula falou, o salário muda de acordo com a região, mas, em média, pelo Brasil, existe um salário de R$6.300, porém, isso é uma média, né? Depende também da experiência da pessoa. Também tem salários ali de gente que está começando de R$4.000, R$3.000, e um teto até, que são poucos, né? Que atinge R$12.000, R$13.000, R$15.000, certo? No site glassdoor.com.br, ele cita algumas empresas que contratam cientistas de dados. No caso, a gente tem o Itaú, Ambev, Bradesco, Vivo e Nubank, né? Saindo dessa parte de pesquisa, mas uma visão mais pessoal minha, né? Eu acredito que, independente da empresa ser média, de médio porte, grande porte ou pequeno, é muito complicado a empresa hoje em dia tomar uma decisão de um jeito aleatório no achismo, certo? Ou seja, esse profissional, eu acredito que ele vai ser cada vez mais necessário, né, para a tomada de decisões mais sólidas da empresa. Então, a tendência é que surja, né? Se um aluno ou alguém que queira seguir essa carreira queira seguir isso, né? Tem essa opção, né? O mercado está em alta, mas se essa pessoa tiver uma visão empreendedora, né? Ela pode criar uma empresa também de ciência, que coleta dados para mostrar informações, enfim, para as outras empresas contratarem, né? E seguirem, ou seja, seria uma empresa prestadora de serviços. E também tem uma opção aqui muito boa, no caso da computação, que é possível trabalhar home office também, é possível. Aí, nesse caso, é interessante que o aluno também ele tem um bom conhecimento do inglês. Isso vale também para quem quer ser desenvolvedor, analista de sistemas. É muito comum empresas de fora quererem gente aqui do Brasil ou de outros países, né? Bom, basicamente é isso. Eu espero ter ajudado um pouco, pelo menos no conhecimento bem básico, bem geral de ciência dos dados. E é isso. Obrigado, gente, tá, por ter comparecido nessa época de pandemia, e acho que a próxima professora a falar é a professora Camila. Nelson, calma. Antes das perguntas. As perguntas aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que tem uma pergunta que eu não sei se foi para a Paola no chat ou se foi para ti, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui para ti. O CFLR, ele pergunta: ciência dos dados é uma área bem explorada no cenário nacional também, certo? Acredito que sim, sim. Assim, todo tipo de pegar dado, análise estatística, eu acho que sim. Por exemplo, a Paula não botou um guarda-chuva de engenharia de software, também tem um guarda-chuva de ciência dos dados. Assim, todo trabalho estatístico, eu acho que não deixa de ser ciência dos dados, tá entendendo? O que o IBGE faz, pesquisas eleitorais que tem um âmbito nacional, as estatísticas de Covid, né, que as pessoas analisam e estudam, né, também é de âmbito nacional, ou seja, isso é de interesse nacional, no geral, né? E deixa eu acrescentar uma pergunta aqui minha, então, e no âmbito regional, aqui no Nordeste, como é que, tu tem ideia de como é que está esse mercado? Pois é, a pesquisa que eu fiz é mais no âmbito nacional. Eu acho que tem um site que fala de Recife, por exemplo, mas é o que eu falei, eu acredito que não tem muito como empresas tomarem decisão sem ter uma análise, sem ter
uma visão sólida do cenário do que está ocorrendo, né? Eu acredito que a tendência é se elas de alguma forma incorporarem esse tipo de profissional. Eu acho que é uma tendência, mas isso já é uma visão pessoal. Mas, assim, eu sei que precisa de pesquisa, é porque eu gosto muito da pesquisa para mostrar com certeza, né? Mas eu vou dizer que isso é uma intuição muito forte do crescimento da área. Entendi. Gerson, ele pergunta, eu acho que é uma pergunta mais abrangente e não exatamente no domínio de ciência dos dados, mas ele pergunta se é muito difícil seguir a carreira acadêmica como cientista barra professor. E aí eu não sei se ele quer dizer como cientista dos dados nesse caso, ou de um modo geral, mas, bom, fala aí a tua experiência. A minha experiência foi muito... eu me enquadro particularmente nesse perfil de curioso que quer, assim, que gosta de estudar, ver artigos científicos. Na minha área acadêmica, fiz graduação, mestrado, doutorado, publiquei artigos. E depois que se conclui isso, né, tem a opção... Assim, os outros professores podem me ajudar nisso também, né, mas depois disso eu vejo muita opção de trabalhar em universidades privadas e em universidades públicas, né, e tem que ficar esperto aos concursos públicos para se inscrever, tentar passar em um e ficar esperto também nas universidades privadas que tem, né? Tem universidade privada que contrata mestre, doutor, né? Ok. A última pergunta do Jonas. Nelson, no Brasil, para a área de data science, os empregos seriam mais voltados na atualidade para trabalhar com bancos? Eu não sei, eu não vou saber dessa pergunta. Assim, eu gosto de responder com dados, né? Se eu tivesse um banco de dados me mostrando isso, eu falaria com mais certeza. Eu sei que banco tem muito interesse, sim, né, nessa área, certo? Mas eu não vejo razão de outras áreas não terem interesse também. Acho que em muitas empresas eu estava conversando rapidamente aqui, né? Só para completar até o que você está falando, estava conversando com o meu irmão, que ele é gerente de TI de uma empresa de jogos, e essa empresa ela contrata cientistas de dados para fazer algumas análises de dados em relação aos hábitos dos jogadores, né? Então, aparentemente, uma área que não tem nada a ver, né? A área de jogos, né? Assim, para cientistas de dados, né? Eu acho interessante, assim, essa questão de... Não vou... Por exemplo, sei lá, tem Hearthstone, não sei se alguém joga, mas tem uns sites que ficam pegando o status do deck que ganha mais, esse tipo, tem até essa análise até para jogo, sabe? Então, é algo interessante. Por exemplo, eu botei a Ambev aí no slide, né? Tem uma história até interessante, que tem um teste estatístico que é o da distribuição T. Ele vem surgir para fazer teste de qualidade de cerveja. Eu só não lembro a década, mas é interessante. Aí eu acho que o autor, aí eu não tenho certeza, mas eu acho que é assim. O autor, ele queria fazer um teste estatístico de qualidade de cerveja, mas ele não podia publicar com o nome da empresa. Aí eu acho que ele publicou com o nome de estudante, student. Aí por isso que o nome do teste fica teste T, por causa desse T de student. É interessante o negócio. Ou seja, até cerveja usa, né? Bacana. Pois, ok, professor Nelson, obrigado aí pela apresentação, aí pelas respostas. Ok. Te agradeço bastante. Então, gente, aqui a gente vai dar continuidade, o professor Nelson acabou de apresentar sobre ciências dos dados, e a próxima área, a área de redes de computadores, quem vai apresentar são os professores Teraço e Camila. Eu não entendo muito bem se eles vão apresentar juntos, vamos ver aí como é que vai ficar. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu vou passar a palavra para a professora Camila, certo? Ao final da fala dela, eu entro para complementar alguma coisa que seja necessário. Tá ótimo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Você está sem som, Camila. Então,
Boa tarde, né? Como o Thiago falou, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre redes de computadores. E para falar um pouquinho sobre as redes, eu pensei assim, porque do pouco que eu pude interagir com alguns de vocês, porque eu não tive ainda tanta essa experiência, né, com vocês, eu vejo que ou as pessoas, no geral, não conhecem muito sobre redes de computadores, ou elas pensam que redes é só pegar um cabo e conectar no computador e pronto, e isso é a rede, enfim. E é uma visão muito reduzida, né, do que é realmente a área de rede de computadores, e a minha ideia aqui é poder mostrar um pouco isso para vocês. Então, para começar, eu gostaria de começar mostrando essa imagem para vocês, que remete ao quê? A ideia de que a gente utiliza a internet com todos esses aplicativos que a gente usa hoje em dia, e a gente pensa que algumas pessoas fazem um pouco a confusão entre distinguir o que é aplicação, o que é internet, eu vou na internet, eu estou usando a internet, mas sem saber realmente o que é a internet, certo? Porque tudo isso que a gente utiliza, essas aplicações, um serviço, web, e-mail, tudo isso está numa camada mais abstrata que a gente chama de camada de aplicação. Não é necessariamente a internet. A internet, na verdade, se você for bem olhar, ela é mais parecida com essa imagem aqui, porque a internet seria mais uma conexão de todas essas redes, que de alguns cantos são organizadas de forma hierárquica, para garantir que todos os dispositivos finais possam se comunicar entre si. Então, se você olhar dessa forma, você diz, ok, Camila, tô vendo, é um monte de coisa conectada, mas o que é essa coisa? O que é essa bolinha aqui? O que isso representa? Bom, na verdade, isso pode ser representado por diversas topologias de redes diferentes. Eu posso ter redes com tecnologias diferentes, com configurações diferentes, com quantidade de dispositivos diferentes. Aqui você vai ter um exemplo de uma rede básica que todo mundo conhece, praticamente, que é a nossa rede pessoal em casa, né? A gente tem um roteador do nosso provedor de serviço, o qual a gente se conecta pela tecnologia Wi-Fi, com os nossos telefones, tablet, computador, televisão inteligente, enfim, o que você tiver, e, em seguida, esse roteador nos conecta à internet, certo? Como diz me conecta à internet, é quando eu vou estar acessível também a partir desse momento, quando eu me conecto à internet, eu vou estar acessível para qualquer outra pessoa poder se comunicar comigo, que eu possa comunicar com ela. Eu posso ter essa rede, só a rede, garantir que eu vou me comunicar entre eles, os meus dispositivos vão poder se comunicar entre eles, mas não vou estar me comunicando com o mundo exterior. A partir do momento em que eu me conecto com a internet, eu estou abrindo as minhas portas para essa conexão com tudo que está aí de fora. E eu posso ter também redes cabeadas, como a gente tem nos laboratórios, né? Quem já utilizou os laboratórios sabe que a gente tem uma rede cabeada que utiliza a tecnologia Ethernet, tem as redes de empresas que utilizam dispositivos para fazer conexões e dar possibilidade de mais dispositivos se conectarem também, como switches, roteadores, hub, tudo isso faz parte do que a gente define como redes. Então, de uma forma mais concisa, o que é realmente uma rede? Eu entendi, a internet é formada por um conjunto de redes que são conectadas juntas e que podem se comunicar. Mas o que é realmente uma rede? Bem, uma rede é nada mais, nada menos do que se você pegar dois computadores, conectar eles num cabo, você tem uma rede, tá certo? Para mim ter uma rede, eu não tenho necessariamente que ter N dispositivos, ou tenho que ter um roteador, ou eu tenho que ter isso, aquilo, outro, não. Uma rede é simplesmente quando dois dispositivos estão conectados e podem compartilhar, enviar e receber dados. Eu posso utilizar, obviamente, aqui nesse exemplo, eu estou usando um cabo, mas eu posso utilizar um outro meio de transmissão. Posso utilizar o cabo Ethernet, posso utilizar um cabo coaxial, enfim, vários tipos de cabos que a gente vai ter a oportunidade de conhecer todos quando estiver estudando outras cadeiras no curso, né? Mas, para deixar claro, então é isso. Uma rede é um conjunto de dispositivos que vão estar conectados. Esses dispositivos podem ser dispositivos finais que a gente utiliza, como computadores, tablets, mas podem ser também outros elementos importantes para fazer a conexão de redes, que um ponto de acesso, um roteador, um switch, etc., que estão
conectados, utilizando o meio físico, de forma que eles possam enviar e receber dados com o objetivo de permitir o quê? A comunicação e o compartilhamento de recursos. Porque o objetivo principal é esse, é poder permitir o compartilhamento de recursos, que eu possa enviar dados, possa receber informações, possa baixar arquivos, baixar filme, assistir, fazer conferência, enfim, permitir arquitetar essa infraestrutura para que eu possa, sim, ter todas essas aplicações que a gente está acostumado a utilizar. Ok, eu entendi, Camila, eu tenho que uma rede, esse conjunto de dispositivos, agora eu quero saber como é que funciona. Como é que eu consigo fazer uma mensagem? Eu estou aqui no meu computador, escrevo uma mensagem, como é que essa mensagem chega lá no outro computador, lá no outro lado do mundo? Como é que ele vai achar o caminho? Como é que ele vai percorrer? Qual caminho ele vai saber? Qual direção que ele tem que pegar? Onde é que está essa localização do meu destino? Como é que eu posso garantir que o dado que eu estou enviando não vai ser perdido nesse caminho? Ou que ele não vai ser levado por um caminho congestionado? Vai ter um engarrafamento no caminho que ele está indo, que vai fazer com que essa informação não chegue do outro lado? E, principalmente, como é que eu vou garantir que as minhas informações vão estar seguras? Que ninguém vai ter acesso ninguém que não deve ter acesso vai ter acesso àquela informação, ou que aquela informação não vai ser corrompida. Como é que eu garanto a integridade daquela informação? E como é que eu garanto a autenticidade da pessoa, do remetente que está enviando aquela informação? Tudo isso são questões que a gente tem que resolver para poder oferecer essa arquitetura que a gente chama de internet, para que todas essas aplicações possam ser executadas com sucesso e da forma mais segura possível, ainda que não exista 100% seguro, né, na internet, mas tentando garantir o máximo possível essa segurança. E bem, para isso, a gente tem o que a gente chama de protocolos. Para que essa comunicação possa ser estabelecida, precisaram ser desenvolvidos ao longo do tempo por vários protocolos com funcionalidades diferentes, capazes de colocar essas duas entidades comunicantes de acordo. Para dar um exemplo simples para vocês, você pode imaginar, no nosso caso, quando a gente está comunicando em português, a gente sabe... Tá? O nosso protocolo aqui no Brasil é o quê? Que a gente fala português e logo a gente vai falar em português. Se eu chegasse aqui falando com vocês em outra língua, vocês iam achar estranho, porque eu nem sequer anunciei que eu ia falar em outra língua, nem perguntei se você sabia outra língua, então a comunicação ela não ia ser estabelecida. Certo? Então, além disso, por exemplo, se você está conversando com seu colega, vocês inconscientemente respeitam um protocolo de sincronização. Você sabe que na hora que ele está falando, você não vai falar ao mesmo tempo. Você espera ele terminar e você continua a falar. Porque senão, a comunicação também não vai ser estabelecida com sucesso. Então, essas regrinhas, que vai definir a sintaxe, a semântica, mas também a sincronização de como a comunicação vai ser estabelecida, é o que a gente chama de protocolos. E na internet, e como a gente conhece, elas são definidas de acordo com uma arquitetura que a gente chama, né, uma pilha de protocolos, que ela obedece ou ao modelo OSI ou ao modelo TCP/IP. No caso da internet, ela segue o modelo TCP/IP, que é dividido nessas quatro camadas, que é a da aplicação, transporte de rede e a interface de rede. Então, cada protocolo desse, ele vai pertencer a uma dessas camadas. E para que servem essas camadas? Essas camadas servem para facilitar o trabalho justamente dos desenvolvedores. Quando você vai desenvolver uma aplicação, hoje em dia, com essa arquitetura, você não tem que se preocupar, por exemplo, como é que o seu pacote vai sair do seu computador e vai chegar lá no outro computador, no destino. Porque quem faz isso é o quê? É a camada de rede que se preocupa com isso. Você não tem que se preocupar como se o pacote foi perdido, como é que você vai retransmitir esse pacote. Quem se preocupa com isso é a camada de transporte. Então, você faz a sua funcionalidade, a sua aplicação, sem se preocupar com nada disso. Se não existisse essa arquitetura, você teria que pensar em tudo isso no momento de definir uma aplicação, no momento de desenvolver essa aplicação, que seria muito mais trabalhoso, certo? Então, só para dar uma básicazinha, um exemplozinho rapidinho da complexidade dessa infraestrutura que tem por baixo dessa camada de aplicação, eu vou dar aqui uma interação para vocês entre dois desses protocolos. A gente tem aqui um exemplo, suponha que você vai estar fazendo um acesso web, certo? Então, se você tem um serviço web, quer dizer que você tem duas entidades. Você tem a entidade cliente e
a entidade servidor, que vai ser aquele que vai estar oferecendo, provendo a página web para você. Então, se você vai escrever aqui uma página, por exemplo, www.exemplo.com, como é que você vai fazer esse pedido? Primeiro de tudo, você tem que usar um protocolo. Qual é o protocolo que você utiliza? Acho que a maioria de vocês estão familiarizados com esse protocolo, que é o HTTP. Quando você escreve um endereço lá em cima da barra, você vai estar lá e você vai sempre ver aparecer HTTP. Então, esse é o protocolo que é utilizado pela aplicação web para garantir a comunicação, que quer dizer que eu vou ter uma instância de HTTP aqui sendo executada e uma instância de HTTP aqui sendo executada também no lado servidor. Então, quando você faz isso, você vai enviar um request, que a gente chama de request, certo? E ele vai passar aqui pelo seu provedor de serviço para poder justamente sair da sua rede local e ir para a internet. Só que o seu servidor de serviço e nenhum outro servidor de serviço, ele não tem o conhecimento de onde é que está esse endereço. Para ele, isso é abstrato, ele não conhece isso. O que ele vai conhecer é o quê? É um endereço IP. Então, para que ele possa achar o servidor, ele precisa saber qual é o endereço IP do servidor. E como é que ele faz isso? Ele faz isso utilizando um outro protocolo, um outro servidor de serviço, que é o DNS. O DNS vai fazer essa tradução da URL que a gente coloca aqui para o endereço IP. E aí, sim, ele vai poder descer nessa arquitetura de camadas e utilizar ainda outros protocolos, como o protocolo IP, para a parte de definição dos endereços, e protocolos de roteamento, que vão permitir que essa informação navegue toda a internet e chegue até o destino. Então, só para dar uma ideia para vocês, que a coisa não é tão simples assim. Você está aqui usando e está achando que é tudo muito fácil, mas, na verdade, tem toda uma complexidade que é transparente para o usuário e, muitas vezes, transparente também para o desenvolvedor, que não precisa se importar e não precisa se preocupar com toda essa estrutura por baixo, certo? Então, ok, você pode dizer assim, ok, se já existe internet, já está tudo definido, já tem esses protocolos, tudo funciona bem, por que que a gente ainda estuda redes, né? Você pode, é uma pergunta muito legítima. E eu respondo, muito simplesmente, porque você está fazendo um curso de ciências da computação. E o curso de formação de um cientista da computação é um curso generalista. Então, ele vai precisar formar um profissional capaz de entender de todas as áreas da computação. Ele vai te dar essa possibilidade de ter esse conhecimento, de ter essa base, o que mais na frente vai te possibilitar estar muito mais aberto a qualquer tipo de carreira que você queira seguir, porque você vai ter esse conhecimento básico que vai te permitir isso. Então, primeiramente, dado que vocês estão aqui, vocês não vão ter muita escolha, vocês vão ter que estudar redes, porque está no currículo obrigatório. Mas, além disso, vocês vão ter que... Eu gostaria de trazer a reflexão de que, se você quer só programar, não tem problema. Essa informação também é útil para você, porque, como eu acabei de falar, o que você está programando, as aplicações que você vai, os serviços que você vai implementar, ele vai executar onde? Ele vai executar nessa plataforma. Então, você tem que ter um conhecimento mínimo dessa plataforma para você poder saber o que você está fazendo. Senão, você vai estar meio que programando às cegas. Para algumas aplicações mais simples, talvez isso não faça tanta diferença, mas para serviços e aplicações mais complexas, faz muita diferença você ter essa capacidade de visualizar, de ter de ter em mente esse desenho, essas estruturas, essas entidades, de como as coisas funcionam, de como eu comunico com um banco de dados. Para você comunicar com um banco de dados, você tem que passar pela rede. Senão você não comunica. E como é que você visualiza esses elementos todos juntos na hora de programar? Se você não conhece nada de rede, se você não sabe nada do que tem que ser feito. Então, não estou dizendo que você tem que ser um especialista em rede, longe disso. Mas um conhecimento mínimo, básico, só vai ser uma vantagem para você, só vai adicionar na sua carga, na sua base de conhecimento. E o mesmo vale se você quer ser um especialista de segurança, por exemplo, que está muito, muito, muito em alta hoje em dia. Como é que você vai proteger dados se você não sabe nada da rede? Por onde é que esses dados trafegam? Eles trafegam por uma rede, então você tem que garantir a segurança dessa rede, se você quer garantir a segurança desses dados, entenderam? Então, ter esse conhecimento é primordial, mas não se assusta, não quer dizer que você tem que ir lá e desenvolver um novo protocolo, não. Mas você tem apenas que ter uma noção de como funciona, de como essas aplicações podem ser desenvolvidas. É por isso que no curso de redes a gente vai estudar várias aplicações que já existem, para que vocês vejam
a complexidade e como é importante entender essa questão das arquiteturas que a internet oferece, certo? Além disso, como vocês podem estar acompanhando aí pelas novidades tecnológicas, o mundo está evoluindo muito rápido e muitas tecnologias novas estão aparecendo. IoT, redes veiculares, tudo isso é uma realidade nossa. E isso tudo são redes diferentes, com características um pouco diferentes, que demandam, que tem certas restrições que a rede de internet não tem. Mas a base que você já conhece permite você estar em vantagem com relação a uma pessoa que quer trabalhar nesse domínio, mas não conhece nada de redes, entendeu? Então, se você quer estar apto e aberto para enveredar para um caminho desse novo, desenvolver coisas novas, é o mínimo, né? Conhecer um pouco dessa tecnologia. Só para dar uma ideia para vocês, a Cisco, que é uma das maiores empresas de redes do mundo e também de formadores de certificação, né? Você pode tirar assim, várias certificações Cisco. Eles patrocinaram um estudo que foi feito pelo International Data Corporation para ver na América Latina qual era a situação do mercado e da falta de profissionais no mercado de redes. E eles viram que, de fato, redes é fundamental hoje para o desenvolvimento de todas essas novas tecnologias que a gente está vendo aí aparecer, principalmente com a explosão da internet das coisas. E que no Brasil, especificamente, o investimento nessas tecnologias ia ser considerável, da ordem de 38% das companhias no Brasil pretendiam investir em projetos de IoT, num curto termo, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo eles assinalam que é um crescimento muito grande, mas a mão de obra não está crescendo no mesmo ritmo. Então, falta profissionais qualificados, capacitados com um conjunto que eles chamam de skill, né, um conjunto de competências necessárias para trabalhar com essas novas tecnologias. Então, assim, o mercado está bombando para tudo em ciência da computação, para dados, para desenvolvedores, tudo isso está em falta no mercado. E em rede, tá aí um estudo que não me deixa mentir, não é eu que estou falando, né? É um estudo que foi feito. Então, o mercado está bombando. E aí você me pergunta, ok, Camila, mas e se eu quiser realmente gostar e me interessar por rede, que tipo de trabalho, como é que eu vou fazer isso, né? Então, existem várias vertentes, várias áreas, assim como engenharia de software de dados, a rede tem um guarda-chuva também que envolve vários tipos de redes diferentes, mas no caso aqui você pode trabalhar ou como analista de redes ou como engenheiro de redes, o que para muitas empresas é meio que confundido, eles não fazem muito bem, às vezes, uma diferenciação entre os dois, ainda que teoricamente uma diferença seria dizer que o engenheiro de redes ele vai mais trabalhar com a parte de arquitetar, projetar a rede, otimizar uma rede que não está funcionando muito bem, que não é robusta, que não é segura. E o analista, ele vai meio que ser o babysitter da rede, entendeu? Ele vai monitorar, ele vai garantir que as coisas aconteçam, ele vai fazer a verificação dos dados, ver se tem problema, esse tipo de coisa. A parte tem também, você pode trabalhar com desenvolvimento de aplicações de rede, que são normalmente essas aplicações distribuídas, que acontecem entre várias entidades na rede. Além disso, que é um tópico também muito em voga agora, que é a parte de analista de segurança da informação. Está muito crescendo e as chances são inúmeras a parte de segurança de redes. Só para dar uma ideia, assim, mais ou menos para vocês, do crescimento da oferta para esse ano, nos Estados Unidos era de 6% para engenheiro de rede, 26% para o desenvolvedor full stack, 32% para analista de segurança. O desenvolvedor full stack é um desenvolvedor que é o meu ponto, né, minha opinião, você não vai ser um cara massa de full stack se você não tem um conhecimento mínimo de redes, por exemplo. É diferente de você trabalhar só com front-end. Então, você tem que ter conhecimento de lado servidor, de infraestrutura, esse tipo de coisa. Se você não conhece o mínimo disso, fica complicado de você ser um cara foda na parte de full stack. E no Brasil também, a alta era prevista, né, que era na parte de analista de segurança 30% e desenvolvedor full stack 35%. O que eu acredito que agora só vai aumentar, porque dado que estamos em período de pandemia, onde tudo acontece de forma online, a questão de segurança e de robustez dessa infraestrutura vai ser colocada à prova, e eu acho que essa demanda só vai aumentar com essa nova configuração.
Além disso, você não é obrigado só a trabalhar no mercado, você pode também trabalhar com pesquisa e tem um monte de tópico massa de pesquisa sendo estudada atualmente. Aqui não é uma lista extensiva, você tem muitos outros tópicos que estão sendo tratados, mas aqui é só para dar um exemplo. Como já falei, tem IoT, tem Software Defined Network, que é parte de virtualização de redes, tem o blockchain, que se tornou muito, muito conhecido com o Bitcoin e que tem sido utilizado para várias outras aplicações. Algoritmos distribuídos, segurança, como falei, tolerância à falha. Você não tem um IoT, você não tem uma rede veicular, se você não tem boas soluções de tolerância à falha, e VANETs, que são as redes veiculares. São só alguns exemplos. E mais uma vez, eu acho que alguém falou, um dos meus colegas, você pode trabalhar com pesquisa na universidade, mas não só na universidade. Eu sei que no Brasil é mais restrito, mas em vários países, na América do Norte e na Europa, você pode trabalhar num centro de pesquisa que não está necessariamente ligado com a universidade, mas ligado com um centro de pesquisa de alguma empresa que investe em algum domínio de aplicação. Eu mesmo tenho uma amiga que fez doutorado comigo, ela fez doutorado em redes veiculares e depois ela não quis ser professora e foi trabalhar na empresa Renault, uma das maiores fabricantes de carro do mundo, e eles têm todo um centro de pesquisa ligado com o desenvolvimento de carros inteligentes, carros autônomos e de redes veiculares, que é uma realidade, está se tornando cada vez mais uma realidade e avançando a passos muito largos. Então, assim, se você está aberto a também sair do Brasil, tem um campo muito grande de pesquisa sendo feito, além de casas inteligentes, cidades inteligentes, tudo isso envolve redes, porque tudo isso envolve sensores, que é um tipo específico de redes, né? Então, não vou mais me alongar muito, eu só queria, assim, deixar registrado na cabecinha de vocês uma coisa que eu acho que é importante, é que as disciplinas do curso, elas são interligadas, elas não estão lá por acaso, elas têm um sentido. Uma coisa influencia na outra, você pode até não ver, assim, diretamente, mas elas estão se interligadas. Eu mesmo trabalho com redes, mas eu uso nas minhas soluções algoritmos que eu estudei na cadeira de cana, como algoritmo de Dijkstra, para achar os caminhos mínimos. Isso é muito utilizado em roteamento de redes. Eu utilizo o banco de dados e comunico com o banco de dados para poder fazer o armazenamento dos dados que eu coleto nas minhas aplicações. Eu utilizo algoritmos de classificação para poder achar, inferir e achar soluções que me permitam fazer diagnósticos de problemas na rede. Enfim, tudo é conectado. Se eu não tivesse a formação de cientista da computação, se eu nunca tivesse estudado banco de dados na minha vida, ou se eu nunca tivesse estudado algoritmos, seria muito mais difícil para mim ir atrás de resolver isso. Mas quando eu vejo um problema, eu já penso, eu vi isso em algum dia na minha vida. É muito mais fácil para mim ir lá atrás, ou falar com os colegas, pedir uma ajuda, porque eu já tenho uma base daquilo. Então, assim, um bom cientista da computação, na minha opinião, ele tem que conhecer todas essas bases para poder ser um cara capaz de distinguir-se na sua área, de verdade. E como eu não entrei aqui muito nos detalhes de todos os tipos de redes que tem, mas a redes é uma área de estudo muito vasta que vai envolver muitas tecnologias diferentes, e a gente vai ter a oportunidade de ver isso durante o curso, certo? E não esqueça, como eu falei, as redes estão evoluindo, mas a gente precisa de profissionais qualificados para acompanhar e estar disponível para trabalhar nessa evolução. Eu agradeço muito a atenção de vocês e agora eu passo a palavra para o Perazzo. Se alguém tiver perguntas, né, eu acho que nós dois vamos responder depois do que ele falar. Ele pode passar, Perazzo. Boa tarde, pessoal. Vou só rapidamente aqui, a Camila já falou praticamente tudo, né? Toda a síntese aí das redes de computadores. Eu só marquei aqui algumas observações para reforçar e complementar, né? Hoje, falar em redes de computadores é uma coisa tão transparente para a nossa vida, né? Que às vezes a gente até esquece que ela existe, certo? Eu acho que ela repetiu várias vezes isso, ela está presente em praticamente tudo hoje que a gente faz. Ela está presente em todas as demais áreas, por exemplo, Você pensar em programar hoje em dia sem saber redes é impossível, você não vai sair muito do lugar. Você pensar em engenharia de software sem redes, sem ter as noções de rede, não vai sair muito do lugar. Análise de dados, certo? Entre várias outras áreas aí da computação, a rede está presente, né? Como ficou tão transparente, tão natural, às vezes nós acabamos até esquecendo que ela existe, né? Por exemplo, alguém consegue imaginar aqui utilizar uma aplicação que não tem algum tipo de rede,
Não tem alguma consulta, qualquer tipo que seja, é muito difícil, né? Hoje em dia, a não ser aqueles joguinhos bem simples, né, que você leva para jogar lá no ônibus quando está viajando de uma cidade para outra, esse tipo de coisa, né? Mas tudo hoje em dia tem redes lá no meio, né? Tem, de alguma forma, você vai jogar, para os jogadores aí profissionais, não é o meu caso, mas você vai jogar em rede, né? Jogar com outras pessoas aí se comunicando. A gente tem a questão, hoje em dia, como é que a gente assiste filme, como é o método de assistir filme da modernidade? Não é ir na locadora e tirar a fita, né? Ou DVD. Você vai lá no serviço de streaming, né? O que está ali por trás do serviço de streaming? Tem toda uma infraestrutura, né? Para permitir que, por exemplo, 100 mil pessoas estejam acessando aquele serviço naquele determinado momento. O que tem ali por trás, né? Exatamente, eu acabei de ver aqui, quem precisou do joguinho, precisou de rede para baixar o joguinho, né? Então, de alguma forma a rede está presente em todas as áreas. Eu vou só para finalizar, complementar, falando um pouco da ciência da computação, que tem também o valor daquele profissional que sai generalista, né? Eu não quero seguir muito redes, não quero muito seguir engenharia de software, não quero seguir muito teoria da computação, mas eu quero saber um pouquinho de tudo, né? Também tem o seu valor, né? Você saber. O curso de ciência da computação ele tem esse objetivo, né? Você sair sabendo um pouco de tudo. Embora você desperte o interesse por uma determinada área específica, é muito difícil você ficar exclusivamente dependente daquela área em particular, por exemplo. Né? Hoje em dia, por isso que, só reforçando, as redes de computadores hoje está presente praticamente tudo, né? Seja lá o que você for fazer, vai programar, vai ser um engenheiro de software, vai ser um analista de dados, certo? Então era isso que eu queria complementar aí a fala de Camila, né? Eu acho que ela resumiu muito bem, né? Toda essa parte elementar aí de redes. E eu agradeço aí a presença de todos e ficamos aí à disposição para qualquer dúvida. Tiago, tu vai falar as perguntas ou a gente vai lendo e vai... Eu posso ler aqui algumas perguntas aqui do chat. Pergunta do Khaled, bem no começo da apresentação, foi internet das coisas, luzes, portas, ar-condicionados, entram nessa rede? Eu não lembro exatamente que rede ele estava se referindo na hora. Super, redes, tudo é redes. Os sensores redes, um conjunto de sensores, eles vão estar ali se conectando, vão estar se comunicando, eles vão estar roteando informações que vão chegar numa base de dados que vão ser provavelmente estudadas para algum algoritmo de classificação, mas que é a base. Para eles poderem transmitir essa informação, eles têm que comunicar e eles têm que rotear essa informação, que é a base de redes. É isso, é fazer com que esses dispositivos se comuniquem e transmitam essa informação até um destino, certo? Então, isso aí é muito rede, eu trabalhei muito com isso, faz a minha formação acadêmica inteira, e trabalho com um modelo de casa inteligente mais voltado para assistência à saúde, né, para ajudar pessoas doentes. Eu vou até, inclusive, vai ter uma apresentação em julho que eu vou fazer para vocês, para falar um pouquinho desse meu último trabalho, que é com isso. Aí a gente vai poder explorar mais um pouquinho esse tipo de rede. Eu não falei muito, porque eu não quis entrar, porque é tanto tipo de rede, eu fosse ficar falando a classificação, ia ficar muito cansativo, muito longo. E só complementando, é por isso que chama a internet das coisas, que foi, eu acho que ele fala, que ele se referiu na pergunta dele, né? É internet em todas as coisas, né? Em todos, seja lá que tipo de objeto for. Exato. Bom, ok, outra pergunta aqui do Jonas Souza. Camila, sobre áreas de atuação no mercado de trabalho. Para redes de computadores, a área de segurança da informação é uma boa área para se estudar? E a nível nacional, qual a tua opinião? Gente, a parte de segurança, o Perazzo, eu acho que ele sabe mais do que eu, mas com certeza disso eu não tenho a menor dúvida. Se você quer, com certeza garantir que você não vai ficar desempregado, meu filho, estude segurança, porque não tem uma coisa mais importante que vai ter no mundo. Todo mundo está sendo atacado, bancos são atacados, dados são roubados de todo canto, e eles precisam trabalhar com a segurança. E segurança é a única coisa que não temos hoje 100%. Ninguém tem nada seguro 100% nas redes, na internet. Então, é um tópico... Aqui no Brasil, especificamente, eu não sei muito, que também faz pouco tempo que eu cheguei, eu estou um pouco fora, assim, desse mercado.
mas eu não tenho dúvida que é importante, porque é simplesmente uma necessidade básica, garantir, todo mundo está usando dados todo o tempo, e as pessoas, as empresas, elas têm que garantir os dados dos seus usuários. Eu não posso deixar uma conta do meu banco ser roubada, minhas informações, meu login, minha senha, eu não tenho, entendeu? Tem que dar essa garantia. Então, é o que há. A segurança, o Perazzo pode complementar aí. Não, só complementando, acho que segurança nunca é a palavra forte, mas muito provavelmente vai estar sempre em evidência, porque a gente resolve o problema, chega alguém, descobre outro problema e assim fica sempre, né? A gente resolve um problema, aparece outro, resolve um problema, aparece outro. Então isso aí sempre vai estar em evidência. E quando a gente fala de segurança, é segurança, não só segurança da informação, mas segurança da comunicação, né? Vários aspectos aí que envolvem a segurança. Ok. Outra pergunta do Moab, vamos deixar essa ser a última. Camila, acho que ele quis dizer, fiquei sabendo que a Coreia do Norte usa uma espécie de rede local, chamada de intranet, que abrange apenas o país. Como isso funciona? Gente, como eu falei, né? Eu posso ter redes de qualquer tamanho do mundo e não necessariamente me conectar com a internet, certo? Eu posso ter uma rede só aqui na minha casa, onde só os meus dispositivos vão estar conectados. A universidade, ela pode cortar o acesso dela à internet e garantir um acesso só entre os computadores que estão na universidade. Eu posso ter mesmo empresas que têm filiais separadas, ter uma rede privada só para elas. Eu posso ter também o que a gente chama de redes virtuais, né? Tudo isso, gente, a gente vai estudar, tá? Não se preocupe. A gente vai estudar todos esses conceitos juntos, mas eu não preciso estar conectada à internet. Eu posso estar conectada, é o que todo mundo quer, porque, enfim, é o conceito, né? Poder estar acessível e acessar tudo, mas eu posso ter redes privadas, e existem redes privadas, não só na Coreia do Norte, em muitos lugares, muitas empresas. Tem redes, em algumas empresas tem todo um sistema de redes privadas que eles criam virtuais, onde uma parte é pública e outra parte não é, onde somente alguns elementos da rede podem se comunicar entre si e outros não. Então, tem várias variações. Não é só na Coreia do Norte, é normal e pode acontecer, qualquer empresa pode fazer essa configuração. Aí só para complementar e dando um exemplo, ó, por exemplo, você vai no Detran, por exemplo, eles têm lá a intranet deles, onde tem vários serviços, vários sistemas que funcionam dentro das máquinas que estão lá, mas que os funcionários só conseguem entrar naquele sistema, acessar aquele sistema web, quando estão lá dentro da rede do Detran, por exemplo, né? Saiu do Detran e não consegue, mesmo que ele tenha o acesso autorizado, ele não consegue acessar, porque é como se fosse uma internet dentro de um espaço privado, né, fechado, assim, para ser bem simplista, né? Exato, exatamente. Ok, acho que tem algumas outras perguntas, gente. Eu vou pedir para a Camila e para o Perazzo responderem no chat, por causa do horário avançado. E continua quando a gente sai o chat, ou eu posso continuar respondendo quando você sair? Ainda tem mais uma apresentação, a minha. Pode sim. Então, sim. vocês podem continuar respondendo, mas é só ressaltar aqui a pergunta do Maxwell. Camila Perazzo, sem redes, a gente sobreviveria à pandemia do tédio? Não. Professor Maxwell aí, para quem não lembra, seria difícil, né? Seria difícil. Até com bichinho de estimação ia ser difícil, viu? Gente, um dos motivos que levaram, uma das motivações para o desenvolvimento da primeira rede foi o quê? Foi simplesmente que pesquisadores que trabalhavam em seus computadores individuais lá nos Estados Unidos, me esqueci qual era a universidade, eles não tinha mais saco de ficar indo compartilhar os seus arquivos com outro cara que estava lá no final do campus. E por que a gente não consegue botar esses computadores em rede para a gente partilhar essas informações? Por que eu tenho que ficar indo lá com esses meus dispositivos gigantes para mostrar meus dados? Então, assim, é a vida. Hoje em dia não dá mais. Quem que quer mais? Tá com pendrive? Nem com o pendrive a gente quer mais estar pegando dado? Manda pelo WhatsApp, manda pelo e-mail. Pronto, pessoal. Então, a gente agradece o professor Perazzo e a professora Camila aí pela apresentação. Só ressaltando que eles vão responder as perguntas que não foram respondidas agora ao vivo, vão responder no chat. Tá bom? Obrigado, professor
Perazzo e a professora Camila. E então a gente vai para a última apresentação do dia de hoje, desse comum, que vai ser sobre teoria da computação e vou ser eu que vou apresentar. Então, só um instante enquanto eu compartilho aqui a tela. Pronto, espero que vocês estejam vendo. Bom, nessa apresentação eu vou falar um pouco, gente, sobre teoria da computação. Eu acho que todas as apresentações que vocês viram até agora foram de coisas bem práticas, bem mão na massa, né? São coisas que vocês vão para o mercado de trabalho e aplicam de forma bem direta. Né? E eu vou falar da parte também teórica da ciência da computação, que é a teoria da computação. Tá? Eu sou o Thiago Marcilon, o professor Thiago Marcilon, e então vamos começar. Tá? Para a gente começar, para a gente entender um pouco da teoria da computação, eu vou falar um pouco da história da ciência da computação, tá? Bem como o Thiago fez, mas não voltando tanto, né? Alguns milhares aí de anos, né? A gente volta só um século, tá? Mais ou menos lá no século XX, na década de 20 do século passado, os matemáticos eles já tinham a noção do que era um algoritmo, né? Eles já sabiam o que era um algoritmo, mas não existia ainda uma noção formal do que era. Né? Não existia uma definição formal, uma definição matemática do que era um algoritmo. Né? Então chegou Hilbert em um simpósio matemático em 1928 e propôs o que a gente chama hoje de Entscheidungsproblem. É uma palavra aí bastante grande em alemão que significa problema de decisão. Tá? E aí, qual foi a pergunta que ele propôs para os colegas dele? Ele era matemático, ele estava preocupado, porque é o seguinte, com o advento de o pessoal começando a querer construir computadores, etc., já tinha uma ideia do que era algoritmo, né? E o algoritmo já é uma coisa que é independente de computador, a gente sabe disso, pode ser seguido por um ser humano, né? Mas já havia esse conceito bem difundido na cabeça dos matemáticos. Então, a preocupação deles é o seguinte, de que, bom, será que o que a gente faz, esse tipo que os matemáticos fazem, que é provar proposições matemáticas, o pessoal que já pagou matemática discreta, né, e que está pagando sabe muito bem o que é isso. Né? E a pergunta deles é, será que não existe um algoritmo para provar essas proposições automaticamente? Né? Essa foi a pergunta que Hilbert propôs. Né? Será que para qualquer proposição matemática, será que não existe um algoritmo que pode verificar se ela é verdadeira ou falsa? Essa era a preocupação dos matemáticos da época, até porque se a resposta fosse sim, basicamente hoje em dia os próprios computadores poderiam substituir os matemáticos. Né? E, claro, tem um asterisco aí no slide, porque não era bem isso, né? A proposição matemática, na verdade, o que ele propôs foi proposições matemáticas que podem ser expressas pela lógica de primeira ordem. O pessoal que já fez lógica aí já sabe o que eu estou falando. Né? Então, essa era a preocupação deles, né? E foi isso que o Hilbert propôs. Né? Hoje em dia a gente já sabe a resposta dessa pergunta, a resposta é não, tá? Um computador jamais vai poder fazer o papel de um matemático. Tá? E, basicamente, esse problema foi enterrado, né? Teve 2 pregos no caixão desse problema. Né? O primeiro prego no caixão, quem pregou foi Kurt Gödel. Tá? Gödel, ele conseguiu, chegou para Hilbert, né? Ele conseguiu ao Hilbert o seguinte, para começo de história, nem toda proposição matemática que é verdadeira, existe uma prova. Ou seja, essa ideia de que, se uma proposição matemática é verdadeira, existe uma prova, ou se ela é falsa, existe uma prova da negação dela, né? Isso não acontece. Né? Para começo de história. Então, Gödel colocou o primeiro prego aí no caixão do Entscheidungsproblem. Né? Mas ainda restava uma dúvida, né? Nem toda proposição matemática pode ser descrita, se ela for verdadeira, existe uma prova. Tudo bem. Mas, então, será que não existe um algoritmo que pode verificar, quando for possível, né, que uma proposição matemática, se ela é verdadeira, né, e prover uma prova para isso? Né? Em outras palavras,
né? Será que existe um algoritmo que, quando for possível, consegue mostrar que uma proposição matemática é verdade? Né? Porque a gente já sabe, Gödel provou que nem toda proposição matemática que é verdadeira existe uma prova. Aí a gente poderia mudar o Einstein-Zug's Problem de Hilbert e fazer essa mudança, né? E tudo bem, ainda continuaria válida a pergunta. Mas existe um problema essencial nessa pergunta, que não existia definição formal de algoritmo. Por definição formal, quero dizer matemática. Tá? O Thiago, na apresentação dele, falou o que era um algoritmo. Ele falou de forma informal, claro. É uma sequência de instruções que a máquina, não só a máquina, também uma pessoa, né, pode seguir. Né? Então, essa é uma definição do ponto de vista matemático informal. Né? Se você quer provar alguma coisa em qualquer domínio, né, provar matematicamente, essa coisa tem que estar bem definida. Então, como não existia na época definição formal de algoritmo, jamais alguém poderia provar matematicamente que não existia um algoritmo para verificar se uma proposição matemática era verdadeira ou falsa quando possível. E aí veio o Alan Turing. Alan Turing, as contribuições deles foram bem maiores do que simplesmente para a área de criptografia, né? Bem maiores, né? Ele é considerado o pai da computação. Por quê? Ele queria provar que o Einstein-Zug's Problem, a resposta era não, que não existia esse algoritmo. Não existia conceito formal de algoritmo na época. Então, para isso, ele teve que formalizar o conceito de algoritmo, formalizar matematicamente o conceito de algoritmo. E foi aí que nasceu a máquina de Turing. A máquina de Turing não é uma máquina física, é um conceito de máquina. Tá? É um conceito mais abstrato de como uma máquina funcionaria. Tá? E esse conceito coincide exatamente com o conceito que engloba, né, o conceito informal de algoritmo. Tá? E hoje em dia a gente sabe que as definições são equivalentes. Tá? Então, ele formalizou o conceito de algoritmo. Né? Formalizou definiu o que é algoritmo matematicamente falando. Tá? Através da máquina de Turing. E aí, usando máquinas de Turing, então ele provou que esse algoritmo que o Hilbert estava propondo, estava perguntando se existe ou não, né? Esse algoritmo ele não existe. Né? Então, não existe algoritmo que determine a veracidade de uma proposição matemática para qualquer proposição matemática. Esse algoritmo não existe. Tá? Então, Turing aí coloca o segundo prego no caixão do Einstein-Zug's Problem. Né? Só que, ao fazer isso, o que ele talvez na época não tivesse notado é que ao inventar a máquina de Turing, ao conceber essa ideia da máquina de Turing, ele abriu as portas para o que hoje a gente tem de teoria da computação. Né? Porque através da máquina de Turing, a gente consegue fazer uma análise formal dos limites do que é computável e do que não é, assim como ele fez. Né? Ele provou matematicamente, usando máquina de Turing, que não existe algoritmo que determine se a proposição matemática é verdadeira ou falsa. Né? Mas você pode fazer isso basicamente para qualquer problema. Né? E a gente faz isso usando a formalização de máquinas de Turing. Existem outras formalizações de algoritmo, por exemplo, Lambda Calculus, do Alonzo Church. Né? Inclusive, os trabalhos deles foram mais ou menos ao mesmo tempo. Né? Mas, com essa intenção da máquina de Turing, e repito, é uma máquina que não é física, né? A invenção dele foi conceitual, tá? Ele abriu essas portas para o início, né? Foi o nascimento da teoria da computação. Né? E, por isso, como eu falei antes, ele é conhecido como o pai da ciência da computação. Tá? Então, aí só um exemplo aí sim, né? Alguém pegou os conceitos de Turing e construiu essa máquina, que é uma máquina física de Turing, né? É uma máquina física que implementa os conceitos da máquina de Turing. Né? Como vocês podem ver, ela tem um tape, né? Ela tem uma partezinha aí, uma faixazinha que representa aí a memória da máquina, né? Que é sequencial, né? Essa máquina, esse acesso à memória. Tem também ali a parte interna, né? Que eu acredito que tem a implementação mesmo da máquina, né, os estados de transição, e tem ali o cabeçote da máquina para ler o tape, né, ler a faixa. Então, essa foi a contribuição principal de Turing. Né? E agora sim a gente pode falar do que é teoria da computação. Né?
Teoria da computação existem duas grandes áreas. Eu tenho, a Paulo mostrou até o guarda-chuva, né, de várias áreas da engenharia de software. Se eu tivesse o guarda-chuva desse, eu teria só duas áreas dentro da teoria da computação, que seria a área da computabilidade e a área da complexidade. Claro, cada uma delas tem sub-áreas, né, mas essas são as duas áreas que dividem, né, as duas grandes áreas que dividem a teoria da computação. Tá? A área da computabilidade, ela se preocupa com uma parte da teoria da computação. Que parte é essa? Explorar os limites da máquina de Turing. Né? Ou seja, saber até onde os problemas podem ser computados, saber quais problemas podem ser computados por uma máquina de Turing. Nem todo problema computacional, vocês vão ver, pode ser computado. Existem problemas que não podem ser computados por uma máquina de Turing. Né? Mesmo que você deixe um tempo infinito a máquina de Turing rodando, né, ainda assim não poderia ser computado esse problema. Tá? É impossível, não existe essa máquina de Turing. Então, existem problemas para os quais não existe uma máquina de Turing que sempre acabe para todas as entradas. Né? E só uma observação também, quando eu digo máquina de Turing, né, o conceito de máquina de Turing e algoritmo é o mesmo. Tá? Então, sempre que eu falar máquina de Turing, eu posso estar falando... É equivalente a eu estar falando algoritmo e vice-versa. Tá? Conceber, outra preocupação da área de computabilidade, né? Conceber outros modelos computacionais. Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, de computadores quânticos. Né? É um outro modelo computacional, um modelo computacional que utiliza máquinas de Turing quânticas, que é diferente. O conceitual dessa máquina de Turing quântica é diferente do conceitual de uma máquina de Turing normal. Então, outra área da computabilidade é conceder esses outros modelos computacionais a fim de que, talvez um dia, a gente possa implementá-los. E aí, o exemplo da máquina de Turing quântica é perfeita para isso, porque já existem computadores quânticos, né? Ainda que em escala pequena. E a ideia aqui é conceber outros modelos computacionais com a ideia de poder expandir esses limites computacionais, tá? Ou seja, problemas que antes não poderiam ser computados na máquina de Turing, talvez esses outros conceitos, né, eles possam ser computados. Né? Ou seja, a gente expande esses limites do que pode ser computado. Ou então, uma consequência desses novos conceitos de máquina de Turing seria ganho de performance, como é o caso da máquina de Turing quântica. Né? Ela computa exatamente o que uma máquina de Turing pode computar, tá? Mas ela faz isso mais rápido. Então, para alguns problemas, muitos problemas. Então, a máquina de Turing quântica, por exemplo, o problema de fatorar números, ela faz isso muito mais rápido do que uma máquina de Turing normal. Então, e a última preocupação, talvez a última linha da computabilidade dado esses outros modelos computacionais que são conceituais, determinar a factibilidade deles, ou seja, se eles podem ser realizados. Né? Existem diversos modelos computacionais além da máquina de Turing. Máquina de Turing não determinística, mas máquina de Turing quântica, máquina de Turing alternante. Né? Então, também preocupação da computabilidade, dessa parte de computabilidade, e também acaba sendo preocupação também de outras áreas, né? Determinar se esses conceitos que são teóricos podem ser aplicados. Se essas máquinas teóricas elas podem ser construídas. Assim como você pode construir uma máquina de Turing, né? O computador que vocês estão me assistindo aí, ou o celular, ou a televisão, é um exemplo de construção de uma máquina de Turing. Né? Mas preocupação da computabilidade também saber se a gente pode implementar esses outros conceitos, né? Esses outros conceitos computacionais. Por exemplo, será que um computador quântico útil pode ser construído? E quando eu digo útil se ele é usado, né? Se eu posso colocar ele na minha frente e usar o computador quântico. Porque se eu posso poder construir, mas se ele for de um tamanho, sei lá, de um bairro ou de uma cidade até, né? Ele não é exatamente útil, né? Não é praticável, digamos assim. Então, talvez a palavra melhor aí do que útil seria praticável. Tá? Então, essa é a área de computabilidade. Ela se preocupa com os limites computacionais e como a gente pode expandir esses limites. Tá? Do que pode ser computado. Né? E a parte de complexidade, que é a parte que trabalha dentro do universo de problemas que a gente já sabe que pode ser computado. Tá? Que a gente já sabe que existe algoritmo que computa eles. E aí a parte de complexidade se preocupa em,
classificar esses problemas computacionais. Né? Existe classificar como, né? A gente classifica problemas em classes, né? Talvez você já tenham ouvido falar da classe P, da classe NP, NP completo, P-space, enfim, várias classes de complexidade que a gente chama. Então, uma parte uma das preocupações dessa área de complexidade é classificar esses problemas computacionais dentro das áreas, dentro das classes de complexidade. Né? Essas classes de complexidade, elas são conjuntos, né, de problemas computacionais que eles são classificados dentro de uma restrição de tempo ou espaço de uma máquina de Turing ou outros modelos computacionais. Por exemplo, a classe P é a classe de todos os problemas computacionais que podem ser resolvidos por uma máquina de Turing em tempo polinomial. Tá? E aí, esse polinomial, eu não vou entrar em detalhes, tá? É só uma métrica que depois, inclusive, vocês vão aprender. Né? Mas é só para também exemplificar essa parte de classificação de problemas. Então, a gente está preocupado em saber se determinados problemas podem ser resolvidos com determinadas restrições de tempo ou espaço. Tá? Ou seja, enquanto a computabilidade se preocupa em saber se problemas podem ser computados, a complexidade se preocupa em saber quão rápido ou quão eficiente a gente consegue computar esses problemas. Tá? Outra preocupação, né, outra linha da teoria da complexidade é relacionar problemas computacionais. Né? Se você tem dois problemas, A e B, saber se esses problemas são equivalentes, ou saber se, computacionalmente falando, A é mais fácil ou mais difícil de ser solucionado do que B por uma máquina de Turing. Né? E aí esse conceito também de mais fácil ou mais difícil, existe uma definição formal disso, que eu não vou entrar em detalhes. Tá? Então, complexidade se preocupa com os problemas que já se sabe que são computáveis, né? Se preocupa em classificar esses problemas, saber quão rápido a gente consegue, ou quão eficiente a gente consegue resolver esses problemas. A computabilidade se preocupa em saber quais os problemas a gente consegue resolver, independente de restrição de tempo ou de espaço. Tá? De espaço aqui que eu falo é de espaço de memória mesmo. Então, importância da área de teoria da computação. Como falei, né, ao contrário das outras áreas que vocês viram aí dos colegas, né, no mercado de trabalho não existe, ninguém vai me contratar porque você é um teorista da computação. Dificilmente isso vai acontecer, tá? Só para talvez casos extremamente específicos. Isso não quer dizer que você deva renegar, né, essa parte da formação de vocês, porque para o mercado de trabalho, com certeza é um diferencial você saber algoritmos eficientes para problemas computacionais. E quando é que esses algoritmos não existem? Né? Que é a parte aí de teoria da complexidade. Né? Então, isso sem dúvida é um diferencial. Né? E vindo para a parte mais acadêmica da coisa, né? A teoria da computação tem um papel central. Né? A gente precisa, a ciência, né, de um modo geral, a ciência da computação. Qualquer ciência se preocupa em entender o universo dentro do seu domínio. Né? E aí, na parte da teoria da computação, de ciência da computação, a gente quer entender melhor quais são os limites computacionais e tentar expandir e melhorar esses limites. Né? Então, uma melhor compreensão dos limites computacionais, para quem quer seguir a área acadêmica, talvez nessa área, né, leva a uma possível superação desses limites. A parte de computabilidade, tanto a parte de computabilidade como de complexidade, tá bom? Então, não reneguem essa parte da formação de vocês, como a Camila falou, né? Tudo que vocês vão ver durante o curso de vocês, né, é importante, tá? Claro, dependendo de que área você vai no mercado de trabalho, ou se você vai ficar na área acadêmica, algumas disciplinas talvez sejam mais centrais do que outras, tá? Mas isso não quer dizer que você pode renegar as outras disciplinas, até porque, principalmente se você for para o mercado de trabalho, se você sai do curso de ciência da computação, se espera que você tenha um conhecimento mais geral de todas as disciplinas, ou de boa parte das disciplinas da ciência da computação. Então, se espera que você tenha conhecimento de redes, de engenharia de software, de teoria da computação, principalmente a parte de algoritmos de complexidade, né, de ciência dos dados, ali com certeza também. Né? Então, não reneguem a formação de vocês. Né? Essa parte de teoria da computação, em especial, ela é um diferencial de outros cursos em relação a outros cursos, como um curso de, por exemplo, acho que alguém falou aí no chat, de arquitetura de computadores. Né?
Enfim, é um diferencial, é uma parte que não tem em outros cursos, por exemplo, também desenvolvimento de software, tem muito pouco. Para vocês vai ser mais carregado isso. Né? Vai começar desde ali de algoritmo de estrutura de dados 2, né? Passando por projeto de análise de algoritmos, algoritmos em gráficos, teoria da computação, né, que é a parte lá de autômatos, computabilidade e complexidade. Vocês vão usar um pouco isso também até na parte de compiladores. Então, não reneguem essa parte da formação de vocês. Não tem nem como, porque vocês têm bastante disciplinas de teoria da computação, né, que estão relacionadas ou que estão totalmente imersos na teoria da computação. Então, eu acho que não é muita opção para vocês, mas é isso que eu tinha para falar, gente. Obrigado pela apresentação em si. Tá? Voltando aqui, né? Então, essa foi a última apresentação. Tá? A gente agradece a presença aí de vocês, tá? Até essa hora. Tá bom? A gente se alongou um pouquinho do que a gente queria, mas muito obrigado. O nosso próximo comum vai ser na próxima quinta-feira. Tá? Vai ser sobre a linguagem Kotlin. Quem vai dar é o professor Bruno Góes, da UFC, né, UFC Quixadá. Tá? Vai ser na próxima quinta-feira, mesmo horário, 14 horas, mesmo local, mesmo horário. Tá bom? E é isso, gente. No mais, deixa eu ver talvez algumas perguntas aqui, rapidamente. Thiago, espaço para pesquisa na área de teoria. Thiago, na UFC está rolando ou há espaço para pesquisa na área de teoria da computação? Khaled, sim, tá? E é comigo. Então, se você está interessado, basta me contactar, tá bom? Que eu tenho algumas ideias aí para pesquisa nessa área, com certeza. Quem quiser até engrenar mais na área acadêmica, né? Engrenar a pesquisa nessa área, eu estou sempre disposto, falem comigo, me mandem e-mail, tá? Eu sou coordenador de vocês já me conhecem, meu e-mail é thiago.marcelon@ufca.edu.br. Gerson Ferreira pergunta também, só dá para seguir carreira acadêmica sendo generalista? Acho que é uma pergunta mais geral, não especificamente sobre isso, mas com certeza não. Muito pelo contrário, se você vai seguir uma carreira acadêmica, certamente quando você chega no seu mestrado, você vai escolher uma área, né, para fazer isso. Você vai escolher uma área para o seu mestrado, então a área de redes, aí você vai estudar, você vai ser um mestrando de algum professor e vai trabalhar em algum projeto dele, né? Então, e quando você for fazer um doutorado, então ainda mais, né? Afunila ainda mais a área que você vai trabalhar. Então, se você for seguir a carreira acadêmica, muito pelo contrário, quando você fala mestrado e doutorado, você vai afunilar a sua área. Né? Você não vai estudar todas as áreas do seu mestrado, no seu doutorado. Né? Agora, se você for trabalhar no mercado de trabalho, né? Aí, claro, quando a gente fala de ser generalista, é no sentido de entender sobre diversas coisas. Né? Isso, uma disciplina acaba ajudando a outra. Né? Então, como a Camila falou antes, se você for desenvolvedor, principalmente full stack, você precisa ter um conhecimento de rede, senão não tem como. Né? Conhecimento de área de software, então, nem se fala. Né? E por aí vai. Então, se você for para o mercado de trabalho, é muito importante ter um conhecimento mais amplo. Tá? Se você for seguir a carreira acadêmica, é importante ter o conhecimento generalista, sim, mas quando chegar no mestrado, doutorado, isso vai afunilar. Tá bom? Exatamente isso que eu queria ver. Tá? Existe colaboração entre o curso da UFCA para fazer pesquisa? Bom, a computação é um curso extremamente novo. Né? Ela começou no ano passado. Né? A gente ainda não está com todos os professores, né? Quando a gente tiver com todo mundo, né? Vão ser 12 professores das mais diversas áreas de computação gráfica, que alguém mencionou aí, área de hardware, né? Enfim, muitas... Ainda tem gente para chegar. Né? Ainda vai chegar gente de área de software, outro professor de teoria da computação, acho que, se Deus quiser, no próximo semestre já está chegando. Né? Então, e por conta disso, talvez, a ciência da computação ainda não tem uma integração muito grande, principalmente com o pessoal de outras áreas, né? de outros cursos. Né? Mas talvez no futuro isso aconteça de forma mais abrangente. Deixa eu ver mais. Acho que só isso, gente. Então, agradeço, tá? Todo mundo. Agradeço quem participou, agradeço quem ficou até agora. E até a próxima quinta-feira. Obrigado, pessoal. Até mais.